Olá a todos, um bom início de tarde, são 12 horas e 14 minutos, pela emissora mais popular do nosso querido estado, a Band Amazonas. Estamos dando início a mais uma edição do programa Exija Seus Direitos, nesta quinta-feira toda especial. Portanto, obrigado a você da capital amazonense, você nos 4 cantos da cidade, você Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, a você amigo e telespectador do interior também, até onde chega o sinal da emissora mais popular. Sejam todos bem-vindos em mais uma edição do programa Exija Seus Direitos. Muito bem, já são 12 horas e 15 minutos, vamos iniciar o programa nessa manhã toda especial, já trazendo algumas informações, o que as pessoas estão comentando bastante, inclusive nas redes sociais e também sempre o que foi notícia nos principais meios de comunicação. Olha, sobre questão de polícia, caso de polícia, a polícia da capital fez mais uma grande apreensão de drogas que chegam a Manaus depois de cruzar a fronteira aí com países como Colômbia e Peru. Foram 400 quilos de entorpecente. Os detalhes na matéria. Foram aproximadamente 400 quilos de maconha prensada, apreendidos pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado do Amazonas. Segundo a polícia, o material ilícito pertence ao tráfico de drogas na região da Tríplice Fronteira com Colômbia e Peru e entra no Brasil pelo município de Tabatinga, distante mais de 1.000 quilômetros de Manaus. O entorpecente é apenas parte daquele que circula na rota do tráfico. Com a fiscalização daquela rota do Solimões pela base do trabalho da base Anzol, ali em Tabatinga, eles têm procurado uma rota alternativa, e no caso é um pouco mais acima, na calha do Rio Japurá. O Rio Japurá, ali na fronteira, ele emenda com o rio Caquetá, que vai levar até a região de Cauca, na Colômbia, onde é produzida a maconha do tipo skunk, inclusive fica bem próximo ao cartel de Cali, que fica ali naquela região. Então eles têm descido esse rio e pegam a rota do Rio Japurá até Manaus. Na ação policial, este homem foi preso suspeito de transportar e guardar drogas. Um adolescente de 16 anos também foi apreendido. Outro suspeito segue foragido. Infelizmente, essas pessoas estão sendo utilizadas aí como mula. O Anderson, ele informou que receberia o valor de R$10.000 para guardar essa droga e outra pessoa iria buscar para poder fazer a divisão. Mas nós já temos os proprietários, sabemos quem são os proprietários dessa droga, vamos solicitar, representar pela prisão preventiva deles. Né? A nossa tarefa aí é controlar fazer a presença do Estado no Rio Japurá para evitar que essas organizações criminosas passem a atuar e dominar essa rota. A droga está avaliada em até R$3 milhões. Ainda segundo a polícia, o entorpecente seria para abastecer centenas de pontos de venda de drogas no estado. Também são vários os esconderijos usados pelos traficantes para transportar drogas na região. Um exemplo é quando são guardadas na mata em comunidades ribeirinhas. Olha, é uma situação muito delicada, a gente sempre fala isso. A droga, ela quando entra, inclusive numa família, no seio familiar, ela destrói famílias. A gente vê diariamente casos de famílias que sem base nenhuma, justamente por causa da droga. E o Amazonas, né, a localização do nosso estado do Amazonas, com a tríplice fronteira ali, ou seja, 3 países ali, ou seja, formando 3 países, e a droga, a questão também da segurança, a questão da fiscalização, a gente ouve isso inclusive da própria Polícia Federal, do Exército, da Polícia, do Estado em si, a dificuldade em fiscalizar e fazer com que essa droga não chegue no estado do Amazonas. Mas infelizmente nós temos uma larga fronteira e que é difícil a questão da fiscalização. Então eu acho que também como cidadão, como brasileiro, como manauara, como amazonense, cada um de nós, pai, mãe de família, nós precisamos fazer a nossa parte. Ficar sempre atento, principalmente no comportamento dos filhos, ficar sempre atento como é que ele está na escola, né? Tudo isso é muito importante, uma fiscalização saudável, a gente pode se dizer assim. Infelizmente hoje a droga ela está entrando não só pela família, mas também entra nas próprias escolas. A gente vê aí na mídia, a gente vê nos meios de comunicação notícias sobre questão de jovens sendo pegos com droga dentro da escola. Então é complicado isso daí.
cabe a cada um de nós, como cidadão, a gente poder fazer a nossa parte, tá? Então, muito cuidado para você que é pai, você que é mãe. Olha, a Justiça Federal do Amazonas realizou ontem novas audiências como testemunhas de acusação da Operação Maus Caminhos. É isso mesmo, hein? Você que está atento aí, você que está sempre, né, aqui ouvindo e assistindo o programa Exija Seus Direitos, você já sabe sobre esse caso que a gente está tratando isso com muito carinho. Então, preste muita atenção, inclusive uma das acusadas pode pagar uma multa muito alta, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes ainda falando sobre essa questão de apreensão, a Delegacia de Meio Ambiente, ela instaurou um inquérito para investigar um suposto envenenamento de pelo menos 6 pés de ipês, né? Que são aquelas árvores lindas, né? São ipês adultos que compõem a arborização da Avenida Djalma Batista. Nós vamos conferir agora os detalhes. O rastro do crime ainda está impregnado no tronco das árvores. Este produto de cor roxo é apontado como nocivo a esta espécie. O material ainda não identificado, que pode causar doenças e levar até a morte da planta, contaminou pelo menos 6 pés de ipês adultos que ficam neste trecho da Avenida Djalma Batista. O possível envenenamento foi descoberto no final de semana por técnicos da SEMA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. As árvores agredidas sofreram cortes no tronco e tiveram um líquido escuro similar a um herbicida aplicado na área. Os especialistas acreditam que o objetivo de quem jogou esse produto aqui seria eliminar de vez os pés de ipês desse trecho da Avenida Djalma Batista. E pela característica da agressão, o autor do crime ambiental era conhecedor de plantas e queria atingir o sistema vascular delas, o que causaria imediatamente a morte. Fazendo uma analogia, né, ao corpo humano, é como se tivesse feito um corte num braço e jogado o produto diretamente quase que na corrente sanguínea. Então a árvore tem seu sistema vascular, né? Então ele jogou o veneno acessando diretamente. Dali ela espalha o veneno para a árvore toda. Com isso, o efeito é muito mais rápido, obviamente. A pedido da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a Polícia Civil abriu um inquérito para identificar o autor do crime ambiental. E pedimos um apoio da UFAM também para dar um parecer técnico da saúde das mudas, aliás, da saúde dos ipês e da saúde do solo também. Então, a gente está tomando todas as medidas possíveis, inclusive policiais, para descobrir o que aconteceu lá. Acionamos o CIOPS, acionamos as câmeras do entorno para descobrir o que ocorreu, provavelmente entre quinta e sexta-feira da semana passada. O artigo 137 do Código Ambiental do município prevê multa para quem danificar ou sacrificar árvores da arborização urbana. O plantio dos ipês no canteiro central da Avenida Djalma Batista foi realizado em 2012. No total, foram plantadas 315 mudas em toda a extensão da via. Olha, quando a gente acha que já viu de tudo, aí me vem mais uma dessa, né? Agora nem as árvores, nem a natureza, que já vem sendo massacrada por nós, seres humanos, normal, aqui todos os dias, não respeitando, ainda me aparece alguém que sabe lá quem é, querendo envenenar aí as árvores que servem, inclusive, para trazer sombra ali, para deixar a temperatura mais amena. Numa avenida que tem um fluxo, né, ali absurdo de veículos, que é a Avenida Djalma Batista. Mas como é que pode? Olha, pelo que a gente viu na matéria, inclusive uma matéria muito bem feita, eu quero agradecer ao jornalismo aí daqui da Band, que você viu que não é uma pessoa, sabia muito bem o que estava fazendo, Aí você pega um cidadão desse aí, ou seja lá quem for que fez isso, foi uma, duas pessoas, ou até agora a gangue dos ipês, que já estão comentando aí nas redes sociais, aí tem que dar uma boa lambada também, né? A gente pode nem falar muito isso aqui, senão daqui a pouco, olha aí, o apresentador lá do Exija Seu Direito, está dizendo que tem que dar pena nesses caras que cometem as coisas erradas, é lamentável. Olha, mas a Justiça Federal, agora vamos falar sobre a questão da Justiça Federal, né, que eu estava comentando anteriormente. A Justiça Federal do Amazonas realizou ontem novas audiências com testemunhas de acusação da Operação Maus Caminhos, tá bom? Os detalhes na matéria.
Cerca de 3 testemunhas de acusação foram ouvidas na manhã de hoje por videoconferência e 4 estiveram presentes no auditório da Justiça Federal, Zona Centro-Sul de Manaus. Registros de imagens durante a audiência não foram autorizados. No último dia 27 de abril, mais 3 pessoas foram ouvidas. Ao todo, 16 testemunhas de acusação indicadas pelo Ministério Público Federal devem depor até o final do processo. Durante os depoimentos, funcionários e ex-funcionários do Instituto Novos Caminhos e da empresa Salvare revelaram a atividade de emissão e faturamentos de notas fiscais e serviços auxiliares de saúde e lavanderia. Uma das testemunhas que foram ouvidas hoje efetivamente conseguiram demonstrar qualquer relação em relação a Mohamed ou Priscila dentro dessa organização. Então, é extremamente interessante que a gente demonstre que são acusações que não contêm nenhuma prova efetiva contra Priscila e contra Mohamed. As testemunhas da tarde, elas confirmaram o depoimento que elas prestaram à Polícia Federal, principalmente no que se refere a notas fiscais, à falta de controle efetivo sobre o que era vendido e o que era pago, demonstrando de uma certa forma, corroborando os fatos documentais que que já foram apurados pela Controladoria Geral da União, de que existia sim um superfaturamento, tanto em quantidade quanto em preço, né? Então nós entendemos como proveitosa essa oitiva dessas testemunhas agora à tarde. A próxima fase do processo será a oitiva de testemunha de defesa, que ainda não tem data marcada. Depois que todas as testemunhas forem ouvidas, serão agendadas as datas para o interrogatório dos réus. Ao todo, 16 pessoas foram acusadas de integrar a organização criminosa e as penas podem chegar até 12 anos. Olha, a gente está falando de milhões e milhões de dinheiros que sejam possivelmente desviados da saúde pública do estado do Amazonas. A gente sabe que a saúde no país já vive na UTI. A saúde pública realmente merece cuidados especiais. A gente sempre fala aqui diariamente que é melhor prevenir do que remediar. Sabe? Tem gente que, além de não prevenir, aí o que tem para remediar ainda é muitas vezes desviado. A gente viu aí na matéria, claro, que o advogado de defesa tem mais que dizer que os seus clientes são inocentes, mas qual advogado que vai defender uma pessoa e dizer que ele é culpado? E cabe também aos órgãos aí de acusação terem provas realmente robustas, né, para que, se provado que houve realmente esse desvio, que as pessoas envolvidas possam pagar pelos seus crimes. Isso é o mínimo que se espera de uma justiça amorosa, né? Mas a gente sempre ouve falar que a justiça tarda, mas não falha, então vamos aguardar. Olha, indígenas de uma comunidade na zona oeste de Manaus receberam na manhã de ontem serviços socioassistenciais, né, que são vários serviços da Caravana da Cidadania, com atendimentos médicos, inclusive a emissão de documentos pessoais. Os detalhes na matéria. A Francilene aproveitou para levar o filho de apenas 15 dias com um pediatra. Unidade de saúde por aqui é difícil de encontrar. É porque ele nasceu com a pele amarelada, né? Aí o médico falou que ele ia dar alta, mas eu tinha que levar ele no pediatra para acompanhar, ver se ele tinha melhorado, né? Senão eu ia ter que voltar para a maternidade. Já a Joana veio atrás de conseguir o auxílio maternidade para a filha. Fui na FUNAI e a FUNAI mandou procurar advogado. Como eu trabalhei carteira assinada, eles disseram que eu não posso fazer auxílio maternidade dela. Aí eu vim atrás, né? Soube que tinha o advogado também aqui na comunidade, né? Aí eu vim participar. A terceira caravana da cidadania atendeu aproximadamente 80 indígenas da aldeia Uaiquiru. Aqui foram oferecidos 12 atendimentos socioassistenciais. Os serviços, atendimento médico, emissão de documentos pessoais, atendimento social e jurídico, foram oferecidos aos indígenas da aldeia Uaiquiru e à comunidade do entorno, localizado no Tarumã, zona oeste de Manaus. Que há pelo menos 10 mil indígenas em Manaus que precisam de documentos básicos, da certidão de nascimento ao CPF. Isso é um desafio que nós vamos enfrentar. Para os representantes da comunidade, essa ação é positiva, já que para eles é difícil ter acesso a esses tipos de serviços. É uma oportunidade única que a gente está tendo, né? Porque o acesso para a cidade é difícil, nossas estradas aqui são difíceis, né? O acesso. Hoje a nação indígena precisa mesmo da educação voltada ao povo indígena, saúde, né? Segurança, a questão indígena.
Olha, ações como essas são extremamente necessárias e benéficas, principalmente essas pessoas que não têm o acesso. Você veja aí, você viu na matéria aí, inclusive o secretário Elias Emanuel falando que documentos básicos, ou seja, para mostrar que aquele ser humano ele é um cidadão. Muitas das vezes não tem não só o RG, né, o registro, a identidade, mas não tem nem a certidão de nascimento. Muitas das vezes não tem a certidão de nascimento, não tem um RG, não tem um CPF. E essas pessoas, quando precisam de determinado atendimento ou algum benefício, eles são, infelizmente, eles são ceifados por não ter como comprovar nem que existem. Então, além de ser ações benéficas, acho que a gente tem que fazer, isso é o mínimo também que a gente pode fazer como uma sociedade pensativa, fazer por essas pessoas, né? Que desde o descobrimento do Brasil, aquela história, né? Que a gente é enganado quando é criança, que o Brasil foi descoberto, que não foi descoberto coisa nenhuma, foi saqueado mesmo, mas enfim, desde esses primórdios aí, essas pessoas vêm sendo, tendo seus direitos furtados diariamente. Então, isso é o mínimo que a gente pode fazer perante uma sociedade que vem sendo aí muitas das vezes massacrada, não só, né, aqui na região norte, mas o país como um todo. Parabéns. Olha, durante 15 anos, o projeto Tênis na Comunidade atendeu crianças carentes no bairro Chapada, na zona centro-sul de Manaus. Mas, esta semana, o projeto mudou de endereço e passa a atender crianças e adolescentes no bairro Coroado, na zona leste. Um projeto que tira os jovens da ociosidade e, é claro, além de tudo, incentiva a prática esportiva. Os detalhes na matéria. Lucas! Lima. Eu sou Ana Clara. Meu nome é Lucas Silvers. Todos eles estão cheios de sonhos e ansiosos para jogar um esporte que eles pouco conhecem. Alguns dizem que até já sabem. Sabe como é que joga tênis? Sei. Como é que é? Fala aí pra mim. Tem que deixar a bola bater no chão e depois bater. Eu jogo desde 4 anos. Essa foi a primeira aula, o primeiro contato desses garotos com o tênis. O local não é lá essas coisas, não tem marcação e está longe de atender os padrões oficiais. Mas para essa garotada que participa do projeto Tênis na Comunidade, isso é o que pouco importa. O que eles querem mesmo é aprender uma modalidade que eles só conhecem pela TV. A minha intenção não é fazer nenhum tenista profissional, não. A minha intenção é primeiro oferecer um esporte para eles, que é um esporte elitizado que eu vou estar oferecendo de graça. E segundo, tá tirando essas crianças da rua, que elas podem estar aprendendo coisas erradas e aqui elas vão estar sendo disciplinadas, praticando esporte é sempre bom, né? Apesar de ser um esporte tradicionalmente elitizado, o tênis chega na comunidade para estimular a prática esportiva. A diversão é garantida, claro, mas aqui no projeto esses meninos e meninas desenvolvem habilidades para, quem sabe, crescer e se desenvolver como atletas. Por isso, todos eles fazem um esforço danado para dominar a bolinha verde. E quem está do lado de fora torce para que esses meninos e meninas tenham um futuro promissor. É um bom começo, tirar as crianças da rua, né? Tirar das drogas, porque aí já é um futuro, é tudo pequeno. Hoje o projeto foi lançado e a habilidade passou longe. Mas daqui a alguns dias, o resultado do tênis na comunidade vai ser outro, porque mesmo sem um local adequado, a bolinha e a raquete na mão são sinônimos de alegria e sonho renovado. Legal, né? Olha, são projetos como esse que merecem todo o respeito e merece todo o apoio, principalmente do poder público. As pessoas hoje veem aí, por exemplo, você está vendo aqui, algumas imagens aqui de apoio, muitas pessoas falam, pô, mas tênis é um esporte de elite, é para quem tem dinheiro. E aí é o seguinte, eu não sou tão jurássico assim, mas eu me recordo, quando comecei a praticar, por exemplo, jiu-jitsu, eu comecei já velhinho, né, com a partir de 20 anos de idade, e o jiu-jitsu, por exemplo, a arte suave, que hoje ela é comentada e é conhecida como Brasília Jiu-Jitsu no mundo todo, há 30 anos atrás também era um esporte extremamente de elite. Você precisava ter dinheiro, tanto que quem treinava naquela época era filhinho de papai, como se chamava. E você vê que nesses últimos 20 anos para cá, a arte suave, o jiu-jitsu, ele se tornou tão popular que o Amazonas é considerado um dos maiores, se não o maior polo de arte suave do mundo.
No Brasil, historicamente, a gente perde, entre aspas, para o Rio de Janeiro pela uma questão dos eventos que são realizados. A maioria dos grandes eventos são praticados ou em São Paulo, são realizados ou em São Paulo ou no Rio. Então é difícil trazer eventos de grande porte para o Amazonas para a gente dar oportunidade às crianças, aos jovens, aos adolescentes, não só da capital, como também do interior. Então a gente vê hoje, por exemplo, um projeto como esse, um cidadão desse aí, que ele fala aí na matéria, você vê ele dizendo, olha, eu não tenho nenhum intuito em fazer um grande campeão, mas em si tirar essas pessoas das ruas, dar uma oportunidade, que é o que todo ser humano merece ter, e principalmente na área do esporte. Então essas crianças começam a treinar hoje, elas começam a tomar gosto, e por que não? Nós podemos ter, sim, aqui no Amazonas, grandes nomes também do tênis. Então são projetos como esse, que não é o único, mas é um projeto como esse que merece o respeito da sociedade e merece o apoio dos órgãos públicos. É isso que a gente espera. Olha, vamos falar um pouquinho aqui sobre cultura. Durante 15 anos, o projeto Tênis, eu falei, né, sobre isso aí, né? Eu já falei sobre essa questão aí, sobre a questão do tênis. Então a gente sempre fala dessa questão. Vamos falar sobre cultura agora? Olha, arqueológicas do Egito Antigo fazem parte agora de uma exposição itinerante aqui, que está em cartaz em um shopping na zona norte de Manaus. Tem até réplicas de sarcófagos. É isso mesmo. Vamos conferir aí. O museu itinerante é inédito em Manaus. A mostra inclui 70 peças arqueológicas originais e 60 réplicas como múmias e sarcófagos de distintos períodos do Antigo Egito e da Terra Santa. Tem peça original desde 4.500 anos antes de Cristo e peças também da Terra Santa, do período cananeu, grego, romano, bizantino e islâmico. O público aproveitou para conferir a exposição e saber um pouco mais de história. Esse aposentado levou os netos, mas também gostou de olhar as peças. Essa oportunidade, né? Aqui em Manaus, vi as réplicas da irmã, vi tudo. Essa turismóloga foi na dica da irmã. É muito interessante e eu gosto de história, eu gosto muito de egiptologia. Então eu acho que vai ser uma coisa muito proveitosa e eu acho bacana porque é uma coisa que quase nunca acontece. Então é uma oportunidade para as pessoas que gostam, para as pessoas que conhecem e até para quem não conhece, vir conhecer. As atividades incluem palestras para o público em geral e grupos de estudantes. Tem uma taxa de visitação que ela custa 9,5 e 18 inteira e o visitante com o mesmo ingresso ele pode retornar quantas vezes quiser, inclusive para a visita monitorada, a palestra, que ocorre todos os sábados e domingos às 19 horas. Para os professores e organizadores de grupos, eles podem estar agendando uma visita guiada para o seu grupo através do e-mail mistériosdoantigoegito@hotmail.com ou pela nossa página no Facebook, que é Mistérios do Antigo Egito e Terra Santa. Sem dúvida, é uma oportunidade rica em conhecimento e para quem gosta de cultura, com certeza é um prato cheio. A exposição itinerante Mistérios do Egito Antigo e Terra Santa segue até o dia 14 de junho, neste shopping que fica no bairro Cidade Nova, zona norte da cidade. Muito boa, muito legal. Olha, parabéns aí ao Tiago Gonçalves, foi o repórter, né, que fez essa matéria, muito boa a matéria. E a gente sempre lembra que cultura nunca é demais, é muito importante. Quando essa matéria estava no ar, rapaz, eu viajei agora também num tempo, que quando era um curuminzinho, né, uma criancinha, acho que terceira série ainda, quando a gente foi aprender a questão o conceito, né, do que é geografia, do que é o conceito da língua portuguesa, os conceitos, né, o conceito de história, que eu nunca esqueci, quando a professora disse que história é a ciência que estuda o passado da humanidade e o seu relacionamento com o presente. Então é muito... Isso é história com H, viu, meu querido Júlio? Não é história com I ou com E, não. É história com H, história verdadeira, aquilo que realmente existiu. E é importante a gente sempre relembrar, né, essas coisas. É importante, olha, fica o convite, muito bom aí, eu até reitero o convite do repórter Tiago, para você, sua família, os seus filhos, incentivar os seus filhos a ter essa curiosidade, né, do passado da humanidade. Então tá aí, a exposição, aproveite.
Deixa eu vir para cá agora, deixa eu vir para cá aqui, meu querido Monteiro, porque é o seguinte, já são 12 horas e 38 minutos, na hora de intervalo comercial. O meu querido Reinaldo, né, já está por aqui, daqui a pouquinho ele está doido para falar das novidades do Armazém Paraíba. Nós vamos também ver o que é destaque. Tem muitas notícias agora que está acabando de sair nas redes sociais, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Portanto, continue conosco, 12 horas e 38 minutos. Muito bem, faltando 18 minutos para as 13 horas. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Estamos de volta aqui com o programa Exija Seus Direitos. Olha, muito obrigado mesmo ao pessoal das redes sociais aí. Muita gente no interior e na capital mandando mensagem pra gente. Olha, estamos te assistindo aqui, estamos te assistindo em Tefé. Um abraço muito especial aos radialistas lá da cidade de Tefé. Deixa eu mandar um abraço também muito especial para a moçada de Coari também. Olha, são 23 municípios que estão nos assistindo ao vivo nesse exato momento além da capital. Mas a gente lembra você também que todo o Amazonas, o Brasil e o mundo todo também prestigia através do nosso canal no YouTube. É isso mesmo, o canal oficial da Band Amazonas no YouTube. Você vai lá no youtube.com, Band Amazonas, você vê toda a programação, clica lá no Exija Seus Direitos e você vai ver, rever, comentar, compartilhar e nos ajudar também a fazermos diariamente aqui o programa. Inclusive, a gente abre espaço para você, exatamente, fazer a sua pergunta. É o nosso quadro Fala Consumidor. Meu nome é Raquel da Silva. Paguei uma conta que estava em atraso, depois descobri que foi cobrado um valor acima do que deveria. A loja deve me devolver o valor pago a mais? Consumidora Raquel, você identificou que pagou um valor maior na fatura. O Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte: cobrança indevida, a restituição é em dobro. Ou seja, se você pagou R$10 a mais naquela cobrança, você tem direito à restituição de R$20. No primeiro momento, orienta-se que você busque intermediar junto ao fornecedor. Caso não consiga, nos procure, que iremos intermediar. Procon Manaus fica na rua Afonso Pena, número 38, Centro. Estão botando pra cima pra pegar o dinheiro da gente. Muito bem, é sempre importante, né? Diariamente eu falo aqui, quem não luta por seus direitos não merece os direitos que tem. É importante nós conhecermos os nossos direitos, assim também como os nossos deveres, não é isso? Olha, você sabe que o seu final do dia aqui, no fim do dia, você fica muito bem informado aqui no jornalismo de qualidade, no jornalismo de verdade, que é o nosso Band Cidade. E é claro, a gente nessa parceria aqui, a gente já passa das dicas do que vai rolar no programa, né? Que vai rolar no jornal aqui da Band, no Band Cidade, logo mais às 10 para as 7. Entre vários assuntos, tem aí a vendas, né? O comércio, Dia das Mães. No próximo dia 14 de maio, Dia das Mães, 20% dos entrevistados pretendem presenteá-las com vestuário e lingerie, segundo pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, a CDL Manaus. A estimativa é que as vendas tenham alta de 2,5% em relação ao ano passado. O ticket médio, né? O ticket médio de compras é de R$185 e o setor deve arrecadar aí uma receita bruta mais de 128 milhões. É o que a gente espera também, né? Doenças respiratórias. Olha, com a ocorrência de chuvas em Manaus, no início deste ano, mais de 1.000 pessoas já foram internadas entre janeiro e fevereiro em hospitais e pronto-socorros aí do Sistema Único de Saúde, o SUS, da capital amazonense, com doenças no aparelho respiratório. O dado é do Ministério da Saúde e corresponde a internações com diferentes doenças que muitas vezes levam inicialmente o nome de virose, como influenza, né? A gripe, pneumonia, doenças no nariz e dos seios paranasais, além, é claro, da asma. Então, muito cuidado, hein? Muito cuidado. Olha, um assunto também que está sendo muito bem comentado e você vai saber todos os detalhes. A audiência aí, o caso, né? Maus Caminhos ainda na Nairblé. Será realizada logo mais a audiência para ouvir testemunhas de acusação da ação penal movida pelo Ministério Público Federal contra a empresária Nairblé pelos crimes de peculato e falsidade ideológica. Caso ela seja condenada, ela deverá pagar mais de 2 milhões por danos causados. É isso mesmo. Bom, portanto, os detalhes dessas notícias e outras, é claro, você confere às 10 para as 7 da noite aqui na sua
emissora mais popular do nosso estado, a Band Amazonas, o nosso Band Cidade. E o Exija Seus Direitos de hoje fica por aqui. Meu muito obrigado pela sua audiência. Continue com a emissora mais popular. Vem aí o programa da nossa gente. E amanhã, sexta-feira, se nosso bom Deus permitir, estaremos de volta com mais uma edição do programa Exija Seus Direitos. Um abraço e até lá.